Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha, hoje trago para vocês, no meu propósito desta manhã, o livro maravilhoso do profeta Daniel. Daniel foi um profeta, um dos muitos exemplos bíblicos de homens e mulheres que amaram a Deus, mas ainda assim tiveram que atravessar tempos difíceis. Quando desastres ocorrem ou quando você se vê passando por momentos difíceis, o Espírito Santo pode mostrar algo dentro do seu coração que deve ser tratado e também o quanto você precisa de Deus, quer seja uma situação pessoal ou uma crise mais ampla que afeta você. A dificuldade pode ser esmagadora. Em tais circunstâncias, você pode acreditar que o plano de Deus para você é bom, mas que isso não fique aparente no princípio. Deus conhece o melhor caminho para você seguir. Quanto mais você lhe entregar o seu caminho e deixar dirigir a sua vida, mais você se tornará a mulher que Ele a projetou para ser. Se você se encontra em uma situação difícil, nesse momento não deixe sua fé falhar. Deus já está chamando aqueles que o conhecem para realizar grandes feitos. Entregue-se ao processo e assuma o seu destino. O cuidado de Deus em uma situação perigosa. Daniel 1 dá um excelente exemplo do cuidado de Deus pelo seu povo. Quando eles se encontram em situações perigosas, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque, produziram-se em seus corações e obedeceram a Deus. A Bíblia diz, porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção de alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedia ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Daniel disse ao seu chefe de gabinete: "Pois teus servos à prova, eu te suplico por 10 dias que nos dês legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, conforme tu vires, lidarás com os teus servos." A Bíblia diz que esses 4 jovens pareciam melhores no final de 10 dias do que os outros candidatos que comiam do banquete do rei. Deus sobrenaturalmente os sustentou, porque eles escolheram crer no Senhor. E como resultado da sua obediência, sob pressão, a Bíblia diz que Deus os recompensou com conhecimento e sabedoria mais que qualquer outra pessoa no reino. Ver versículos Daniel 15 e 20. Pois é, amiga, esta meditação e reflexão esta manhã nos traz a vida em que Daniel foi um profeta enviado por Deus. Daniel foi um profeta muito obediente à lei de Deus. Ele amava muito Deus e ele consagrava no seu coração. Deus era tudo na vida dele. Tudo acima dele era Deus. Ele obedecia às leis de Deus. Você sabia que ele orava 3 vezes ao dia? Ajoelhado, com a sua janela aberta, ele orava a Deus. Tinha uma comunhão íntima com ele, uma comunhão muito ligada a Deus. E assim Deus nunca o abandonou. Nunca. Ele sempre viu a escolha que ele tinha feito. Escolheu o seu Deus. Até na alimentação, ele escolheu Deus. Daniel foi levado à Babilônia, foi parar no rei e era jovem ainda. Hoje em dia os jovens muito raramente obedecem às leis de Deus e andam nos seus caminhos. Também naquela altura do tempo de Daniel havia muito jovem que não era obediente.
Mas Daniel foi um jovem que obedeceu a Deus, obedeceu muito a ele. O seu lema era Deus. Ele era muito dedicado no seu tempo, nas suas horas que ele tirava para estar com o seu Deus. Por isso, nós temos que escolher Deus. Em primeiro lugar, em primeiro de tudo, é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou. E então ele pediu ao chefe dos banquetes que antigamente aqueles reis faziam, para que lhe deixassem comer apenas vegetais e água. E Deus os sustentou. Porquê que Deus os sustentou? Porque Deus sabia que ele estava ligado a ele. Deus sabia que ele era um servo obediente a ele. Ele e os seus companheiros obedeceram a Deus na alimentação. Não quiseram desfrutar das iguarias que o rei dava, aquelas comidas contaminantes, e ele escolheu o mais saudável, alimentar-se de vegetais e água, e Deus os sustentou. Aí a gente vê o quanto é maravilhoso obedecer a Deus, obedecer a Ele, à sua palavra, andar com Deus, escolher os dias e as horas para orar, para se dedicar plenamente a Deus. Como Jesus se dedicava, Jesus afastava-se para os sítios mais afastados e desertos para estar com seu Pai, para falar com Ele, para dialogar com seu Pai. Foi por isso que Deus venceu a morte. Quando nós nos conectamos com Deus, nós estamos fixas no seu amor, na sua palavra. Ele nos sustenta até na fome, na angústia, nos momentos difíceis da vida. Se nós nos ligarmos a Deus, Deus está ali. E Ele diz: não temas, eu estou contigo. Mas neste ligamento que Daniel teve com Deus, houve alguém que invejou a sua vida e foi pesquisar as suas redes sociais, o que é que ele fazia, o que é que ele não fazia. Eles foram os invejosos, os mazinhos, os que odiavam Daniel. Eles queriam encontrar algo para que Daniel fosse apanhado em más situações, e assim eles se vingariam dele. Porquê? Porque ele era um jovem que era obediente no seu Deus, nas suas obediências, tanto ao seu Deus como ao rei. E eles encontraram ele em oração. E foi nessa oração que eles fizeram tudo para que Daniel fosse castigado por ele orar durante o dia, e foram fazer queixa ao rei. E então o rei foi levado por eles a pôr uma lei que só a ele, só ao rei é que se deviam ajoelhar e adorar. E Daniel foi persistente na sua obediência. Daniel não fez isso. Daniel ajoelhava-se a orar no seu quarto, na sua janela aberta. Era o seu Deus. E as conclusões, o que foi que aconteceu? Deus não o abandonou. Nas horas mais amargas da sua vida, nas horas mais angustiantes, lá estava Deus com Daniel, lhe ajudando e lhe dando paz ao seu coração. E Daniel não se assustou com aquilo que eles fizeram com ele. Tramaram para que ele pudesse desistir e conseguir fazer o que o inimigo queria: desobedecer a Deus e obedecer ao rei. Pois é assim, minhas queridas, a nossa obediência a Deus é tudo. É com Deus que a gente deve estar, é com Deus que a gente deve orar,
meditar, ler a sua palavra. Minha amiga, pense nisso, que os nossos caminhos sejam dirigidos nos nossos passos a Deus, porque Ele é que nos sustenta, Ele é que está no controle e Ele é que nos dá tudo. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que eu possa estar aqui dando mais histórias lindas, maravilhosas da palavra de Deus, da sua palavra forte e eficaz. Oremos, querido Pai, querido Deus, que sejamos como Daniel, que foi obediente a Ti em tudo. Como é maravilhoso obedecer à Tua palavra, seguir os Teus caminhos retos. Dai-nos esta ênfase, dai-nos esta força com que Daniel teve, para que possamos copiar o Teu exemplo e seguir-te até um dia irmos contigo para a pátria que tens preparado para nós. Tudo isso te peço no grande amor de Jesus, meu Salvador. Amém. Pois é, minhas queridas amigas, passem bem, fiquem com Deus, que tenham um dia de paz e tranquilidade na companhia do nosso Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.